Você, advogado, conhece bem o seu escritório de advocacia? Você sabe me dizer quantos processos ativos você tem na sua base? Além disso, quais fases esses processos estão? Quais clientes seus são clientes estratégicos? Ou quais processos oferecem algum tipo de risco para a sua operação? Se você hesitou em alguma dessas respostas, acontece que o seu problema não é a advocacia. O seu problema é um problema de controle dentro do seu escritório de advocacia. Controle esse que pode ser resolvido com a implantação da controladoria jurídica. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como fazer a implantação para melhorar o seu negócio. Isso porque existe uma grande falha na educação dos advogados que saem do mercado hoje. A gente forma não sei quantos mil advogados anualmente. Além desses advogados serem colocados no mercado de forma muito despreparada para a própria profissão, eles saem despreparados também para empreender. Porque grande parte das faculdades de direito não tem matérias voltadas para a gestão. Isso faz com que os escritórios de advocacia eles sejam abertos de uma forma muito artesanal, sem saber exatamente qual a área de atuação que o escritório vai ter, qual que é o público-alvo, sem nenhum tipo de direcionamento. Os sócios são escolhidos por afinidade pessoal e não por afinidade técnica com algumas habilidades complementares. E isso deixa os escritórios de advocacia não profissionais. Não se faz ali um plano de negócios para saber qual vai ser a estrutura de custo do escritório, como vai ser essa estruturação, como vai ser ali um planejamento estratégico, sai simplesmente abrindo a porta e deixa o cliente escolher como vai ser o seu escritório. Como assim, Marcelo? Meu cliente que vai escolher? Muitas vezes o advogado, principalmente no início de carreira, quando ele monta o escritório de advocacia, ele aceita qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de processo. E aí, conforme vai aumentando a clientela em determinada área de atuação, ele começa a definir o nicho de mercado que ele vai atuar. Isso é muito errado. Por quê? Porque dá para você ser intencional, inclusive no começo da sua advocacia. Saber o tipo de atuação que você não quer ter, definir ali sua missão, sua visão, seus valores, para que você tenha um escritório de advocacia de fato promissor e organizado. E a controladoria jurídica é o departamento que vai trazer isso para o seu negócio. A controladoria jurídica, ela é diferente do que muitos pensam, porque quando eu abordo diversos advogados no mercado e pergunto: o seu escritório de advocacia tem uma controladoria jurídica implantada? E grande parte responde que sim. E inicialmente eu fico até feliz com a resposta. E quando eu vou conversando com esse advogado e perguntando para ele o que a controladoria jurídica dele faz, ele me vem com a seguinte resposta: uai, como assim? O que uma controladoria jurídica precisa fazer? Tratamento de publicação e lançamento de prazo? Gente, não. É claro que são funções de controladoria jurídica? São, mas não são as únicas que tem. Controladoria jurídica não é um departamento meramente operacional, é um departamento estratégico para o seu negócio, porque é através dela que as informações chegarão até você para a tomada de decisão. E quando a gente fala em decisão baseada em dados, nós estamos falando em tomada de decisão profissionalizada. Isso porque você sai daquela advocacia artesanal e passa a estar em outro patamar dentro de um negócio de fato. Por quê? Porque o seu escritório de advocacia é uma empresa. Então, o que é a controladoria jurídica? Controladoria jurídica é um departamento que ele é implantado dentro dos escritórios de advocacia, que ele vai servir como um braço de suporte e apoio para a gestão do escritório. Ele vai auxiliar ali o seu departamento técnico em tudo que precisa para que esse departamento técnico tenha sucesso. Mas para além disso, a controladoria jurídica, ela te traz informação através de relatório. É claro que para ela te trazer essa informação nos relatórios, essa informação ela precisa ter sido lançada no seu software de gestão. Então, a controladoria jurídica, como o próprio nome já diz, vai ser uma ferramenta de controle de toda a padronização, de fluxos de trabalho, de tudo que o seu escritório precisa para sobreviver. Para aí sim você falar que o seu escritório de advocacia tem um departamento extremamente estratégico e valorizado. E o que acontece muito no mercado? As pessoas não sabem o que um controller de fato precisa fazer e com isso colocam qualquer pessoa no cargo. Colocam inclusive estagiários.
o que pode prejudicar muito o seu negócio e o seu departamento. Por quê? Porque o estagiário ainda é um profissional em formação. Ele ainda não tem toda a responsabilidade que um profissional precisa. Um controller jurídico, ele precisa ter um perfil muito específico. Por quê? Porque ele vai exercer gestão dentro do seu escritório de advocacia. E não é só gestão de prazo, gestão de pessoas. Ele vai coordenar uma equipe, ele vai cobrar os advogados, ele vai cobrar os sócios do escritório. Ele precisa saber exatamente o que aquele relatório ali quis dizer. Ele precisa ajudar os sócios do escritório a interpretar aquilo ali para tomada de decisão. Então tem que ter muito cuidado quando você vai selecionar o profissional que estará à frente da controladoria jurídica. Não pode ser qualquer aventureiro, tem que ser uma pessoa que já tenha experiência, e isso eu estou falando do cargo de controller, diferente do cargo, por exemplo, de um assistente de controladoria jurídica, que pode ser uma pessoa que ainda não tenha essa qualificação, mas tem o perfil para a vaga. Tanto aquelas habilidades que a gente fala de habilidades comportamentais, quanto as habilidades técnicas. Então você consegue formar esse profissional para que ele consiga ter uma ascensão profissional dentro do seu escritório. Mas o cargo de controller jurídico, o profissional ele precisa vir pronto. Pronto no seguinte sentido, ele precisa ter habilidades próprias do cargo. Não pode ser uma pessoa tímida demais, uma pessoa retraída demais, uma amiga da galera demais. Tem que ser uma pessoa que seja muito focada em detalhes, para que a sua controladoria jurídica possa atingir o ápice que o departamento pode ter. Lembrando que um controller jurídico ele está para o escritório de advocacia, assim como um gestor jurídico está para o técnico. Então, hierarquicamente falando, um controller jurídico está no mesmo patamar que um gestor do técnico. Daí você entende a necessidade de ter um profissional qualificado. Além disso, a controladoria jurídica ela funciona basicamente por 3 eixos centrais: controle de processos, controle de riscos e controle de performance do time. Quando a gente fala de controle de processos, a gente está falando muito mais do que apenas um controle numérico. Não é só a sua base numérica de processos, é a qualidade dos processos que o seu escritório possui. Isso faz com que você tenha previsibilidade, verificando ali quais são as chances reais de êxito em determinadas demandas, ou se aquele processo que o que você prometeu para o seu cliente foi tempo, você está conseguindo atingir o seu objetivo. Quando a gente já fala de análise de risco, a gente está querendo saber exatamente qual risco esse processo pode ter para o seu escritório. Mas não só o risco do processo, o risco de você ter algum tipo de conflito de interesses, de você ter algum problema com algum tipo de legislação. E quando a gente fala de performance, a gente está falando de qualidade do seu time. Porque não dá para ficar apenas comparando quantidade que cada membro da sua equipe opera dentro do seu escritório. Eu posso comparar aqueles profissionais que eles exercem exatamente a mesma função, vamos supor, para o mesmo cliente. Por quê? Porque a gente sabe que o nível de complexidade desses processos vai ser parecido, mas eu não consigo muito fazer uma comparação com todo o seu time. Então fulano ele faz 10 prazos por dia, ciclano faz 1 prazo por dia. E se esse advogado que fez 10 prazos por dia, ele tiver feito 10 petições de juntada, e aquele profissional que tiver feito 1 prazo por dia, ele fez algum recurso de maior complexidade. Entende que esse tipo de análise ela não pode ser meramente quantitativa, ela precisa ser qualitativa. A gente precisa analisar exatamente o que a sua equipe está produzindo e de que forma está produzindo. Verificar, a controladoria jurídica precisa ter essa aproximação com essa produtividade do time, sentar com eles pelo menos uma vez por semana para fazer um passamento de agenda, fazer ali uma reunião mensal para que tenha ali um fechamento dos melhores e piores momentos do mês, no sentido não só processual, mas de time também, para verificar todo o engajamento. Então, a controladoria jurídica, ela é um pilar fundamental para a estrutura do seu escritório de advocacia. E se você chegou até aqui, agora com o seguinte pensamento: nossa, eu preciso muito disso para o meu escritório de advocacia. Eu vou te dar um passo a passo sutil que possui 4 etapas. A primeira etapa é o diagnóstico. Você precisa saber exatamente como a sua estrutura está hoje.
quais são os gargalos operacionais que você tem. Precisa fazer ali uma entrevista individual com cada pessoa do seu time para saber exatamente o modus operandi que cada um tem, porque muitas vezes dentro de um escritório de advocacia, as pessoas costumam trabalhar de forma unitária. No seguinte sentido, eu vou fazer do meu jeito e não do jeito do escritório. Isso porque o escritório ainda não tem um formato padrão dentro dessa situação. Então, nesse contexto, o que você faz desse diagnóstico do seu escritório? Você identifica quais são os pontos principais de melhoria. E você pode ter certeza que o time pode te ajudar muito nisso. Pergunte ali para cada membro da equipe quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que pode ser melhorado. É claro que nem tudo que for falado deve ser levado em consideração. Você pega ali os pontos que podem fazer sentido para o seu negócio. Outra situação, o que de fato você vai querer controlar com a controladoria jurídica? Quais são os dados que você possui? Quais são os dados que você quer? O que é importante a nível de informação para o seu negócio? Porque quando a gente fala de KPIs, né, que são os indicadores de desempenho, muitas pessoas acham que tem uma receita de bolo envolvida, que todos os escritórios de advocacia precisam exatamente das mesmas informações. E isso é um grande erro, justamente porque o seu negócio ele é individual. Ele tem o seu propósito, ele tem os seus valores e com isso a motivação de existir dele é diferente. Então você tem que fazer a adaptação dos KPIs de acordo com o seu negócio. Mas que para você ter esses indicadores de desempenho, você precisa saber onde eles serão colocados. Então, você já tem um software de gestão bem definido? Se a resposta é não, o primeiro ponto é definir qual software de gestão você vai implantar dentro do seu escritório. E uma pergunta recorrente é, Marcela, qual que é o melhor software de gestão para o meu escritório? Ou o melhor software de gestão do Brasil? O melhor software de gestão é aquele que você vai utilizar e faz sentido para as suas demandas. Então, antes de escolher um software de gestão, faz uma lista. Exatamente quais são os pontos que esse software de gestão precisa ter antes de você iniciar as apresentações desse software de gestão. Porque aí você vai perguntando, mas ele tem isso, ele tem isso, ele tem isso. E você tem que se identificar com ele. Porque não adianta contratar uma ferramenta que você não vai usar. E a quarta e última etapa é a ferramenta de controle. A partir do momento que o departamento ele vai sendo implantado e os fluxos de trabalho eles vão sendo modificados, você precisa fazer esse acompanhamento de tudo que tem de novo dentro do seu escritório. Por quê? Grande parte dos advogados, eles possuem uma tendência a gostar muito de uma zona de conforto que muitas vezes ela não é confortável. Então, por mais que você implante um novo fluxo de trabalho, a tendência do seu colaborador é voltar vez ou outra para o fluxo antigo. Então, você precisa monitorar, você precisa fazer reuniões mensais, você precisa fazer alinhamentos semanais, justamente para garantir que a implantação da sua controladoria jurídica ela tem a eficácia que você espera. E antes de encerrar o vídeo, eu vou falar de um erro gigantesco que os escritórios cometem. A gente precisa deixar claro que controladoria jurídica ela não é tecnologia, ela é gestão. Então não adianta você simplesmente contratar um software de gestão e não utilizá-lo, ou contratar qualquer software de gestão. Por quê? Porque a informação que está dentro dele é que vai resolver e ajustar os seus problemas de gestão. Então, antes de fazer a contratação de um software de gestão, entenda exatamente a realidade do seu escritório de advocacia e como e por que você vai precisar desse software de gestão, para que você contrate a ferramenta que seja adequada para o seu negócio. Justamente porque a controladoria jurídica ela pode te salvar. E pensando nisso, eu criei um diagnóstico que você vai levar menos de 10 minutos para resolvê-lo. O link dele está aqui, disponível para você, para que você consiga preenchê-lo e logo em seguida eu entro em contato com você para que a gente possa fazer um agendamento e eu apresentar para você o diagnóstico do seu negócio. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, se você achou que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para mais alguém, não esquece, envia ele para o seu amigo e também
faça a inscrição no nosso canal, curta esse vídeo e muito obrigada!